E então passaria à leitura de um pequeno texto que fiz para este congresso. Morreu há uns meses um grande amigo nosso, Dr. João Falcato, um dos mais esclarecidos e ilustres médicos da sua geração. Tinha a paixão dos livros e uma fabulosa biblioteca, que ainda existe, está lá em casa dele, com obras selecionadas e colecionadas ao longo das últimas 6 décadas. E eu passei horas em sua casa a ver e a ler livros das mais diversas áreas, desde a política à medicina. 2 obras despertaram particular curiosidade. A Enciclopédia Médica, editada em 1818 e intitulada, eu falo muito mal francês, vocês desculpem, Dictionnaire des Sciences Médicales, com os seus 60 volumes, que pretendia abordar a totalidade dos conhecimentos científicos médicos até aquela data. E outra obra, mais recente, Guide de Médecins Praticiens, ou o Résumé Général da Pathologie Interne et Thérapeutique Interne, de Valleix, esta datada de 1853, composta por 4 volumosos volumes, mas que, no essencial, pouco diferia da primeira no que respeita às linhas mais gerais do pensamento médico, sem dúvida o mais avançado nesta época. Estamos em meados do século XIX, portanto. Ouve-se bem? Não sei se estão a ouvir bem. Eu meditava em como eram diferentes, desde esses tempos para cá, os conceitos básicos dos vários aspectos das ciências biológicas, incluindo a medicina. Como em tão curto espaço histórico se deu tão grande salto, como foram abandonadas tantas indiscutíveis verdades instaladas durante milénios na mente humana. Enfim, como estamos hoje, afinal, tão mais perto da realidade do que o estavam os nossos distintos precursores de meados do século XIX. Claro que esta época conheceu decisivos avanços científicos e técnicos, sempre interligados. O microscópio, por exemplo, ia desvendando o micromundo da natureza. A bacteriologia, por exemplo, também dava os primeiros passos e o evolucionismo darwiniano ganhava rapidamente terreno. Mas sabemos como as mentalidades maioritárias andam sempre desfasadas dos avanços científicos. Sabemos das resistências que se opõem a toda a inovação. A mente humana aprende, fixa o aprendido, apega-se a ele e resiste à reaprendizagem, mesmo quando todas as evidências mostram que o novo é mais real que o velho. Que melhor exemplo poderíamos dar do que o de Virchow? Foi um dos mais eminentes cientistas da sua época, 1821 nasceu e morreu em 1902, considerado por todos como o pai da anatomia patológica, o fundador da patologia celular, o primeiro que demonstrou a unicidade do organismo humano e foi também um infatigável lutador progressista nas querelas políticas e sociais do seu tempo, na Alemanha. No entanto, Virchow, até à sua morte, já no século XX, sempre defendeu a constância das espécies, ridicularizando todas as teorias da evolução. Claro que o clero e a reação invocavam a autoridade de Virchow para alimentar o misticismo e a superstição. O próprio Darwin, não sei se conhecem este facto, considerou vergonhoso o comportamento de Virchow em carta que enviou a Haeckel em 1879. Mas, apesar dos eternos velhos do Restelo, foi a partir de meados do século XIX que se assistiu a uma generalizada viragem no modo de ver e pensar o mundo e a sociedade. Foi um período histórico de intenso debate de ideias, de violentos confrontos, em que cada novo dado científico e irrefutável provocava sempre uma reação desesperada
até à sua aceitação pela comunidade científica mais atenta e desprovida de preconceitos. Não admira, pois, que neste cadilho se tenha criado e desenvolvido uma nova cultura filosófica baseada apenas nos dados científicos do seu tempo, hostil à estagnação, ao subjetivismo e ao dogmatismo dominantes. Esta nova teorização do real, o materialismo dialético e histórico, que se autocaracteriza pelo seu contínuo desenvolvimento, conheceu uma rápida expansão. Foi adoptado por milhões de seres humanos em todo o planeta e influenciou até aos nossos dias o modo de pensar e de agir em todos os domínios do conhecimento humano. Mesmo os seus detratores, consciente ou inconscientemente, acabam por não ter alternativa senão usá-la e comprometerem-se com os seus princípios mais gerais e as leis do desenvolvimento da matéria, tal como é concebida pelo materialismo dialético e histórico. A verdade é ela própria e relativa, dependendo do critério da confirmação. Foi esta nova postura filosófica que, a partir da segunda metade do século XIX, foi moldando o pensamento médico, refletindo-se em toda a prática técnico-científica e permitindo desbravar os caminhos que conduziram à medicina moderna. Homens como Claude Bernard, com a sua célebre introdução ao estudo da medicina experimental, tiveram particular importância nesta mudança de mentalidades. Podemos afirmar que o mundo da medicina é um fecundo exemplo de uma riquíssima praxis, uma vez que as abordagens diagnóstica e terapêutica são sempre complexas e multifocais. Todo agente patogénico, embora incida apenas ou predominantemente num órgão ou sistema, determina a falência deste, o que se vai repercutir por todo o organismo, atingindo, não poucas vezes, áreas bem mais sensíveis do que aquela que foi o primeiro alvo da agressão. O caso da gripe é disso um exemplo flagrante. Todos sabem que a gripe é uma doença banal, mas às vezes tem consequências bastante graves noutros sistemas que não propriamente o trato orofaríngeo. Por outro lado, o doente agudo tem muitas vezes outras patologias a que a nova se vai associar. Pode, por exemplo, ser diabético ou hipertenso. E o processo mórbido está em contínua modificação. O estado do doente não é estável e imutável. Antes apresenta quadro clínico evolutivo desde o início da doença até a sua eventual cura. E vai interagir com a terapêutica instituída. Finalmente, o doente é, antes de mais, um ser humano, onde a componente psíquica é primordial, sempre presente em todo o processo e determinante no relacionamento doente-equipa de saúde. O ato médico ou a decisão médica resultam, assim, de uma prévia avaliação, no fundo de uma complexa praxis em que o objeto tem as características acima referidas e o sujeito e as suas próprias características. O sujeito, no fundo, a equipa de saúde, conhecimentos teóricos, a experiência anterior, pressupostos éticos e jurídicos. Mas o que é curioso verificar é que muitos médicos, sujeitos desta praxis, desconhecem que ela resultou do árduo desenvolvimento da mente humana, que ela tem uma história. Muitos alimentam sinceramente a convicção de que o marxismo morreu, que foi mais uma teorização, que teve o seu tempo, mas que está ultrapassado, como aconteceu com o positivismo, com o existencialismo, com o estruturalismo e tantos outros ismos. Se por um lado já nada lhes dizem, nem deuses nem demónios, nem equilíbrios de humores, nem elãs vitais, se já não acreditam em práticas mágicas ou exorcistas, se já não utilizam terapêuticas irracionais como a sangria, por outro lado, desconhecem, quando não negam, as bases filosóficas e científicas da sua própria maneira de pensar e agir. Desconhecem o materialismo dialético como parte de um sistema filosófico, mas, ao mesmo tempo, o seu comportamento mental leva-os a entender o real
e a equacionar os problemas do dia-a-dia à luz da sua metodologia. É exatamente esta curiosa constatação que me parece importante trazer à discussão neste Congresso. Quais as razões desta absurda contradição? Sabemos as suas causas, também múltiplas, e todas ligadas com a pressão da ideologia dominante. São sem dúvida as mesmas que fazem tantos eleitores optarem por forças políticas que defendem interesses contrários aos seus. No fundo, é a força da ideologia dominante que se vai adaptando e incorporando os avanços técnico-científicos, se vai servindo deles e os utiliza para fazer penetrar as suas verdades nas mentes de grande parte da população. Mas deixemos estas considerações por demais conhecidas, tanto mais que não é minha intenção, nesta modesta dissertação, analisar as suas causas. Apenas deixo-me uma pergunta: será que nos nossos dias temos sabido enfrentar resolutamente a ideologia dominante e fazer compreender às pessoas que o materialismo dialético, mais do que qualquer outra teorização, faz hoje parte do seu cotidiano? Pelo que me toca, e como militante comunista, sempre tenho procurado chamar a atenção para este facto, em particular na prática médica, onde tão profícua tem sido esta nova maneira de pensar. Fui durante 40 anos médico hospitalar e muito cedo foram atribuídas funções de ensino e acompanhamento de colegas que iniciavam a sua carreira, os chamados internos. Procurei sempre transmitir-lhes duas ideias mestras: a procura da verdade, isto é, o conhecimento do organismo humano doente como um todo, e a judiciosa utilização das técnicas de que dispomos para modificar aquele estado, o diagnóstico e a terapêutica. E ao fazê-lo, nunca perdi a oportunidade de chamar a atenção para o facto de aqueles objetivos exigirem o exercício de uma praxis e que o estudo teórico desta se reflete no enriquecimento intelectual e na consolidação da capacidade de abordagem dos mais diversos e complexos problemas. Se me permitem, terminaria estas considerações com alguns exemplos, como tantos outros, preencheram tantas e tantas horas de discussão, quer com colegas mais novos, quer com colegas mais velhos. Vejamos então alguns exemplos. O primeiro, e já atrás referido de resto, que é a compreensão, hoje por todos aceita, da interconexão e interação entre os múltiplos componentes do sistema que é o organismo humano. Que a doença é algo que se repercute por todo o sistema. Se é, por exemplo, o fígado a primeira peça atingida, há perda de força muscular, há retenção de água, há falta de apetite, há emagrecimento, etc. Já nenhum médico aborda o ser humano saudável ou doente como um conjunto de órgãos desligados, ou acredita que a doença seja devida a caprichos ou castigos de entes do mundo transcendente. Um segundo exemplo, tantas vezes abordado, era o das infecções, as vulgares infecções. Quando há infecção, trava-se uma luta entre as defesas do organismo e o agente agressor. O organismo reage a este em várias fases. Começa por enviar para o local infectado a sua guarda avançada, enquanto vai reconhecendo os pontos fracos do invasor para sintetizar anticorpos específicos. E quando termina o combate, ambas as partes estão diferentes do início. Ganham novas características. O organismo infectado pode ter criado imunidade ao infectante. O infectante, por sua vez, pode ter-se adaptado e manter-se no organismo sem lhe causar danos, como acontece, por exemplo, com o vírus da varicela, com o bacilo de Koch, etc. Para os fenómenos alérgicos, poderíamos
queremos ter o mesmo tipo de abordagem, não vale a pena. Vejamos agora dois entre os muitos exemplos no capítulo da terapêutica. Isto é só para terminar. Um medicamento vai atuar quimicamente sobre uma determinada área ou função do organismo, mas este organismo vai atuar sobre o medicamento, destruindo e eliminando o que resta dele. Na administração contínua do medicamento, se a velocidade da sua absorção é superior à capacidade de eliminação, ele vai-se acumulando indelevelmente sem provocar qualquer sintomatologia. Em dado momento, porém, surgem efeitos tóxicos, ou seja, pequenos aumentos quantitativos acabam por gerar alterações qualitativas. Um exemplo simples da lei da transformação da quantidade em qualidade. Por aqui me fico.